Mesa de debates. Apoio Unimed. Unimed Juiz de Fora. Construindo hospital só para você. Sindicomércio Juiz de Fora. Fazendo dos seus associados um comércio forte, moderno e empregador. Premium FM. Sintonizada no seu bom gosto. A gente está com uma pressa de começar o bloco, né, antes da vinheta mesmo rodar. Bom, se você é morador aqui de Juiz de Fora, na região norte, ali nas proximidades do bairro Santa Cruz, não pode perder um evento que vai acontecer lá na praça amanhã. A Rede JF de Voluntários vai realizar um projeto Usina de Cidadania e prestar diversos serviços para a comunidade. Deputado, entre esses serviços, então aí auxílio de advocacia, saúde, beleza, entretenimento, se poderia explicar para as pessoas um pouco melhor desse leque que elas vão poder ter a partir de amanhã? Eu acho que primeiro é importante sintonizar a fundamentação da ação, né? Não se trata de uma ação só focada na questão assistencial. Eu acho que a Rede Juiz Forana de Voluntários, um trabalho que já teve um momento anterior mais aquecida, estamos retomando agora, ela tem uma pretensão muito grande, mais do que produzir qualquer assistencialismo, produzir ou colocar uma cunha, tentar inserir ali uma ferramenta a favor da produção de uma cultura do voluntariado. O Brasil, é curioso isso, quando a gente sai do país, o voluntariado é uma coisa muito expressiva, né? Há um sentimento, uma consciência que eu partilho, de que existem coisas que a sociedade faz melhor do que os governos. Tem coisas que, para você produzir uma ação, é preciso uma implicação de alma, de coração, que você não vai encontrar isso num servidor público, ou numa política pública totalmente estatal. Então, a participação da sociedade na solução de problemas da sociedade, através da energia voluntariada, é um imenso valor de cidadania, é um imenso valor intrínseco para as pessoas quando praticam ações voluntárias. E o Brasil, a partir de 88, com a nossa grande Constituição Cidadã, arraigou muito uma coisa assim de que tudo é direito e pouco é dever. Quer dizer, tudo tem que depender do governo. Isso é uma coisa muito nefasta do ponto de vista cultural, né? Lógico que do ponto de vista dos direitos fundamentais foi um grande avanço, mas é muito importante a sociedade se perceber também como responsável de abrigar pessoas, de atender pessoas, de dar acesso à saúde, dar acesso a direito. Então, isso não substitui as obrigações públicas, mas colabora. E eu insisto muito nas minhas palestras e provocações, aí quando vou falar do voluntariado, que doar faz bem para quem doa, né? Então, a Rede Juiz Forana de Voluntários, ela visa produzir essa cultura e captar qualquer possibilidade de doação. Um jardineiro, um servente de pedreiro, um ofício mais humilde, um ofício sofisticado, todo mundo pode se doar, todo mundo tem uma expertise, todo mundo sabe fazer alguma coisa para sobreviver e todo mundo precisa de alguém. Então, usando o exemplo do jardineiro, que na escala profissional talvez não seja uma função valorizada, mas assim como a música tem um impacto na nossa alma, né? Um jardim, um quintal arrumado. Quer dizer, uma pessoa que trabalha com jardinagem pode doar 1 hora por dia. Por semana, por mês. Então nós estamos criando um grande banco de dados, com essa perspectiva de tudo pode ser doado, criando ali uma interface de quem pode oferecer com quem precisa receber. Falta na nossa cultura do voluntariado também essa perspectiva de organização dessas duas fontes, né? Sempre lembrando atenção, insisto muito, que doar faz bem para a gente que se doa e que trabalha. E nesse esforço da Rede de Voluntários, a gente em alguns momentos produz essas ações de campo, que nós chamamos de usina de cidadania, porque aí as pessoas afluem, nós vamos ter colegas médicos lá, advogados. Hoje a Rede Juiz Forana de Voluntários tem uma forte ação na defesa do direito, encaminhando pessoas para o divórcio que não têm acesso, ou que estão na fila da defensoria. Temos inclusive defensores que colaboram lá com a rede, advogados que colaboram com a rede. Temos apoio da Docton, da Suprema, temos um apoio bacana demais do setor de beleza, de um salão de beleza aqui de Juiz de Fora, são moças maravilhosas. Quer dizer, nós temos muitos apoios de pessoas que perceberam que, independente do seu negócio, estar presente às pessoas se doando faz bem.
E a usina de cidadania que vai acontecer sábado é isso. Nós vamos ter lá endocrinologista, teste de diabetes, encaminhamento de consultas, vamos ter os advogados fazendo lá uma banca de percepção de necessidades de encaminhamento de demandas jurídicas, e vamos ter muita música e recreação também, que é fundamental. Então a gente já tinha alguns anos que nós não produzíamos o evento, a usina de cidadania, e a gente quer que isso se reproduza. Muito importante dizer, eu sou um catalisador desse esforço, entendo isso como um mote de obrigação da minha vida pública, mas não tenho gerência, não tenho gestão, porque hoje também há muito preconceito quando uma iniciativa parte de um político. Aliás, é curioso isso. Se o político não faz, critica. Se o político faz, está fazendo por segunda intenções. A Rede de Justiça Voluntários, ela tem um corpo diretivo que tem total autonomia, mas eu me sinto na obrigação de apoiar e tenho apoiado muito. Deputado, enquanto representante do Colégio Pio XII, aqui na bancada como debatedor, eu faço questão de colocar o Colégio Pio XII, através dos seus vários cursos, né, são 8 cursos hoje, mas tem o curso técnico de enfermagem, curso técnico de informática, à disposição, e vamos estar conversando aí. Maravilhoso, tá? Muito obrigado. É mais uma instituição, assim como no passado, né, nós estivemos ajudando também, colaborando com Festicoros, através do professor Domício, que nos procurou, nos divulgou, né? Nós temos muito interesse, né? Os alunos ficam realmente gratos em poderem participar, eles voltam para suas salas de aula com outra impressão dos respectivos cursos que eles estão fazendo de profissionalização, mas com uma visão diferente. Então isso aí fica extensivo a todas as instituições de ensino, a todas as instituições em geral, que participem, né, como voluntários. Mas, deputado, nós temos vivido um momento onde que muitas vezes o Estado não consegue entrar em determinados setores, né, do município e no próprio ambiente em que o Estado ele não tem acesso, né? A gente tem o domínio do tráfico, agora pela manhã houve um novo confronto entre traficantes na Rocinha, entre polícia, sabemos que existem áreas de abandono do Estado, né? Por outro lado, existem reclamações até do setor privado, me corrija se eu estiver errado, professor Jamil, e que o Estado ele tem assim, um excesso, né, de atuação em determinados setores da economia, né? Recentemente, né, falou-se em reforma eleitoral que está nos frustrando, né? O senhor falou em políticos que estejam à frente, há rejeição, quer dizer, por denúncias, por corrupção. Como é que o senhor vê hoje esse cenário, né, em que o Estado muitas vezes deixa de atuar, e aí vem o tráfico, atua, e em outras situações ele atua com uma extensão que o próprio empresariado tem rejeição, né? E nesse trâmite todo, né, temos aí a reforma eleitoral, que ela não se deu, né? O próprio deputado Marcos Pestana teve aqui, se mostrou frustrado, porque ele estava à frente, né, de um projeto e se sentiu traído por colegas. Enfim, como é que o senhor vê esse momento, né? Estão falando que o mundo vai acabar dia 23 agora no sábado, ainda tem isso, né, tem isso também, então quer dizer, mas muita gente que entra na leitura vê que vai acabar o atual momento, né, de nós estarmos depurando para entrar um momento de regeneração. Quem lê a teoria vê que é por aí. Enfim, essa provocação é mais extensa, mas eu sei que a resposta o senhor consegue absorver o conteúdo da pergunta, que acabei me estendendo um pouco mais, mas sobretudo, vamos dizer, retratar o atual momento, né? Não, eu respondo. Umas 6, 7 horas daqui eu respondo tudo. Na realidade, Edson, a gente vive uma crise, que sempre uma crise, uma oportunidade também, mas eu ando realmente muito desapontado com os encaminhamentos daquilo que se vai buscando na solução dessa crise, né? É como se o nosso fundo do poço fosse imóvel, sabe? Cada vez ele abaixa mais um pouco, sabe? A gente não chega definitivamente a ter uma reação. Eu acho que o seu diagnóstico é preciso. Nós temos hoje, infelizmente, na vida pública, um estado deteriorado, totalmente deteriorado, e são vários aspectos. Não é muito comum, nós somos a ponta visível, o parlamento ficar no primeiro fronte de crítica, mas o judiciário tem problemas demais. Hoje os privilégios do judiciário são maiores do que os do legislativo, é uma coisa inacreditável. Nós temos privilégios. Eu vou usar um exemplo, um amigo meu muito notório, constituinte em 88, depois foi o responsável, muito responsável pelo surgimento do SUS, ele foi deputado federal, depois foi deputado estadual e agora saiu do parlamento há um tempo passado, uma pessoa muito notória. E ele me falava, Antônio Jorge,
eu sou de uma geração de política, a gente lidava com Covas, Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães, tinha os opositores, né, lá do Rio Grande do Sul, o Simon, né, mas tudo pessoas notórias que tinham uma vocação, acima de tudo, pública, né. Hoje o Congresso é um amontoado de pessoas que representam a si mesmo, popstar, jogadores, é uma coisa assim, a qualidade do Congresso deteriorou. E a culpa deteriorou, não só nesse aspecto da representatividade, mas deteriorou muito do ponto de vista moral, e o culpado disso é o sistema político. Então, assim, eu sempre digo, nós precisamos reformar a questão tributária, precisamos reformar o SUS. O SUS precisa de reformas. É muito ruim quando as pessoas desqualificam o SUS, porque o SUS tem muito valor, e é muito ruim também que os tais SUSistas, a turma da militância do SUS, fica ufanando o SUS como se fosse o melhor sistema do mundo. É mentira, está cheio de problemas, e problemas que derivam também da Constituição, que precisam de mudança de paradigma. Enfim, essas mudanças todas, vejam, professor Jamil, elas só são possíveis se a gente reformar a política. Porque se a política tem problema, nós não queremos uma ruptura ou uma aventura autoritária. A política só vai se consertar com a própria política. E para mudar a política, tem que mudar os políticos. Para ter outros políticos comprometidos com a vida pública, tem que mudar o jogo político. A reforma política é a mãe de todas as reformas. Porque senão vai fazer uma reforma tributária que não vai ser a que interessa à cidadania. Vai fazer uma reforma da Previdência que ninguém discute a necessidade, mas que está jogando na conta do mais humilde, no lombo do mais humilde, a responsabilidade de sanear a Previdência. E vão manter os privilégios do Legislativo, do Judiciário, dos militares. Quer dizer, não adianta, se nós não tivermos uma classe política que tenha outra forma de acesso, e o pai, mãe, madrasta de todos esses problemas, é a tal da campanha eleitoral, nas regras que estão hoje. Então, assim, quem tem interesse verdadeiro na vida pública, não vê a vida pública para ganhar dinheiro. E quem não tem, vê a vida pública para ganhar dinheiro e ganha muito. E porque gasta muito nas eleições, se compromete muito. Nós temos um grande vício a partir do sistema político. Sem a reforma política, eu estou muito triste com o que aconteceu nesses últimos meses. Não avançamos em nada, até pioramos. Porque a despeito de melhorarmos a questão do recurso para a campanha, não poder mais de empresa privada, que isso era ruim para o Brasil, só pode pessoa física, mas sem limite para quem é rico. Então quem é rico pode gastar, quem não é, não pode. Vai criar uma simetria de presença no Congresso, pessoas que têm poder econômico. Esse é um assunto que não dá para terminar aqui, né? Não, 6 horas, a pelo gente menos. Vai fazer um live depois no Facebook, vai se deixar ao vivo aí a tarde toda falando sobre isso. E a gente agora vai para mais um rápido intervalo, o último do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Jamil, por favor. Deputado, o Epson fez uma provocação aqui, na questão econômica da coisa. Eu queria agora jogar até para, se for a bancada, também puder participar nisso. O que eu vou falando na minha área, vou ser na área de economia. Né? Existe um grupo na Grã-Bretanha estudando e eles colocam hoje que a grade do curso de economia deve ser modificada. Segundo esse grupo, os atuais modelos que estão aí, eles não estão respondendo de forma satisfatória à sociedade, nem para um lado, nem para o outro. Então, teria que surgir talvez novos modelos que ajustassem, né, em prol da sociedade. O que o senhor pensa dessa... Já que o senhor está envolvido em sociedade, vai fazer um movimento agora que o senhor vai estar na ponta da sociedade, escutando o cidadão. O que o senhor pensa dessa forma? Eu acho que a nossa educação, né, como dizia Paulo Freire, acho que a gente tem que ter uma preocupação de não as pessoas aprenderem conteúdos temáticos, mas aprenderem a serem cidadãos, né? Acho que a questão que a escola tem que se preocupar é formar cidadãos acima de tudo, né? Eu acho que existem lampejos no sentido de superar um modelo mais tradicional, escolar, né? Mas nós ainda estamos longe disso. As escolas hoje elas acabam formatando culturas, muitas vezes, que são negativas para a sociedade. Algumas subculturas da violência hoje estão imperando nas escolas. Muita questão sobre droga. Acabei de realizar essa semana uma audiência pública sobre drogas de escola, ver que uma necessidade de uma política específica, porque o tráfico é muito sofisticado nas suas estratégias de mercado, né? O tráfico não é uma coisa do Zé Mané da esquina, não, é uma indústria muito poderosa, e eles percebem na escola um ambiente de vulnerabilidade.
Então, nós defendemos muito, eu não sou um especialista da área, mas que nós tenhamos a inserção na grade curricular, obviamente sem deixar todo o conhecimento básico, né, ocidental, acumulado, mas nós precisamos sim inserir na grade curricular questões que sejam muito objetivas para o exercício de cidadania. Por exemplo, nós temos um movimento em Minas que chama Direito e Escola. É um grupo de voluntários da OAB, é um trabalho maravilhoso, eles lutam para inserir questões de direito na grade curricular, mas independente disso, eles vão às escolas e dão aulas sobre direito, sobre Constituição, e passando uma visão que é muito positiva. Olha, você não tem só direito, não, você tem obrigações para viver em sociedade. A sociedade é sociedade porque ela impôs limite de um de outro, senão seria uma barbárie, uma selvageria. Isso para os meninos, sempre importantíssimo. Noções de economia. A nossa sociedade aí pós-moderna, já há algumas décadas, felicidade virou sinal de consumo. Aliás, o governo do PT federal explorou muito isso, deu acesso às pessoas para comprarem geladeira, televisão, que é uma coisa muito importante, mas porque há um sentimento hoje, do ponto de vista sociológico, que se eu estou consumindo, eu sou feliz. Se eu não consigo consumir, eu sou infeliz. Então, é fundamental que na formatação dessa visão de cidadão das crianças, haja também conteúdos adequados, né? Estudar Adam Smith, Keynes, nada disso, mas conteúdos fundamentais de economia, de economicidade voltada para a vida em cidadania. Eu concordo plenamente que as nossas escolas hoje cumprem um papel muito limitado na formação de cidadão. É lógico que tem escolas e escolas, né? Hoje na Secretaria Estadual de Saúde, eu sou um deputado de oposição, reconheço que é um grupo do ponto de vista ideológico que tem uma visão avançada sobre pedagogia na escola pública, mas o que fazemos é muito, muito pouco em relação a esse avanço. Não conheço o trabalho internacional, mas seguramente é nessa direção. Precisamos de mais cidadãos. Deputado, o senhor falou da questão educacional. Hoje nós temos aí algumas escolas cuja instalação física, inclusive, ela está muito aquém do que elas necessitariam, né? Eu lembro de quando ali no Delfim Moreira, né, o presidente Itamar Franco fez uma reforma no prédio. Hoje esse prédio ele está paralisado, o Estado teve que alugar um outro prédio. Sabemos aí de atrasos no pagamento, inclusive, dos valores de aluguéis, né? O tráfico se instala porque muitas vezes a pessoa tem aquilo ali como algo provisório, né? Sabemos que, infelizmente, aí existe essa questão do ambiente educacional. Mas o senhor também trouxe aqui, teve uma iniciativa muito grande em trazer o I-Tech para Juiz de Fora. Né? O I-Tech deixou de existir, né, na Secretaria de Tecnologia, tão avançada igual a Secretaria de Tecnologia de Minas Gerais, né, distinta em relação a outros estados. Como é que o senhor vê hoje a questão do investimento em educação por parte do Estado? O senhor que está lá na Assembleia, a todo instante tem essa discussão como mote, né? Principalmente os pagamentos dos aluguéis por parte do Estado, as reformas das escolas, os I-Techs, né? Eu falo até porque a gente tentou trazer o I-Tech nas instalações do Colégio Pio XII, que a gente cederia as instalações gratuitamente, mas há uma dificuldade, parece que de logística, de até interesse em trazer. Foi, na realidade, concebido o projeto na sua gestão, né, no momento que o senhor estava em secretarias, na área de educação, o senhor que sempre teve distinção na área de saúde, mas também atuou nesse setor. O senhor poderia falar teriam muitos cursos de saúde lá, inclusive cursos com Harvard, à distância, pacotes com a Universidade de São Paulo. Eu, assim, não é a nossa temática aqui, mas eu tenho obrigação, eu faço parte, né, do Parlamento Mineiro, da Casa do Debate Político. Primeiro, assim, salientar que o governo estadual, eu já não tenho mais embates ideológicos com a turma do governo estadual, porque de resto nem faz sentido, porque o nosso problema hoje do governo estadual é que o governo é muito ruim. O governo não sabe eleger prioridades, o governo é péssimo gestor financeiro. Fala-se da crise financeira. Erickson, eles pegaram 5 bilhões de depósitos judiciais das pessoas. Não sei se vocês conhecem esse assunto, um assunto escabroso, já teve problema, vão ter que devolver esse dinheiro, foi considerado institucional. Você tem uma demanda jurídica com inquilino, aí tem que depositar em juízo. É um dinheiro de privado com privado. Eles foram lá e botaram a mão nesse dinheiro. 5 bilhões. Depois colocaram mais alguns bilhões, agora, recente, com uma renúncia fiscal, que tem uma bolsa empresária absurda. O governo diz que está em dificuldade financeira, mas aceita que o empresário pague a sua dívida doando obra de arte.
coisa casuística para beneficiar meia dúzia. O governo colocou para dentro um recurso extraordinário porque antecipou, quebrando contratos, a renovação da folha, vendeu a folha de salário para um banco, botou mais alguns bilhões. Agora criou essa esdrúxula medida que vai pegar o próprio patrimônio, colocar à disposição de um fundo imobiliário, que cotistas externos, vamos saber quem serão esses cotistas, vão investir nesse fundo e o governo vai passar 50 anos pagando aluguel para os seus próprios imóveis para remunerar esse fundo a troco de mais 5 bilhões. Então, assim, não há de se falar que é uma questão só de falta de recurso, é de falta de prioridade. E a questão da educação é uma bandeira muito cara ao PT. Muito cara ao PT. E o governador e a sua base parlamentar sempre fizeram muito barulho com a questão da educação. Mas a bandeira do PT na educação é o professor. O Sindiúti é um braço do PT, as militâncias políticas são aderidas ao PT. Hoje, inclusive, falta para essas pessoas muita credibilidade, porque estão vendo o desmonte do setor educacional sem fazer nada. E, de fato, o governo fez um compromisso, resgatando compromissos importantes com o setor educacional, que é a questão do piso salarial, a questão de vencimentos mais adequados. É horroroso a cultura no Brasil que se paga para um professor, mas a gente paga quando pode. Equilibra o pagamento. O governo, com a questão do piso salarial, não redundou em tantos benefícios assim à classe trabalhadora, porque mexe um penduricalho ali, outro ali, mas era uma reivindicação dos professores. O impacto na folha em 4 anos são 13 bilhões. A saúde tem que gastar 25% constitucional. Já gastava isso. Aumentou demais o gasto com professores. O que aconteceu com o restante de investimento da da educação? Desapareceu. A manutenção das escolas nunca esteve numa precariedade tão grande. Ao fim e ao cabo, tal acordo histórico com a educação foi um acordo com os professores, que não está sendo pago, está parcelado, é uma vergonha que nós passamos hoje com os trabalhadores estaduais, e a rede estadual está sucateada. E projetos inovadores que eram baratos pelo custo-efetividade para a sociedade, como, por exemplo, o ITEC, foram abandonados. Mudaram de nome, não sei o quê, mas aquilo que estava estruturado, como nós fizemos aqui, mas assim, impressionante. Aliás, isso é uma frustração que eu trago. A República é muito defeituosa. Nós temos muitos programas de governo e não políticas de Estado, porque entra um governo, muda, destrói o que o outro fez, aí vai entrar o próximo, vai desconsiderar o que esse governo está fazendo, que lógico que está fazendo coisas importantes também. Então, assim, tenho dito muito aos amigos do parlamento, nós temos que pegar esses grandes eixos de programas de governo que deram certo e cristalizar em políticas de Estado através de dispositivos legais lá na Assembleia. Então, o ITEC foi uma estratégia que deu certo, então vamos criar uma política de incentivo à educação baseada em tecnologia, através de pontos, porque aí, pelo menos, não fica ao sabor a subjetivação do gestor de plantão, né? Que lógico ele tem obrigações, tem autonomia, a população elegeu o povo para estar lá, para mudar, para melhorar, mas não fica ao sabor de uma subjetivação, de um rancor político, destruir o que estava no passado. E, infelizmente, a educação, oxalá nós tivemos esse grande avanço, né, do reconhecimento que precisa melhorar a questão da carreira dos professores, mas ao custo de todo o resto que está deteriorando na educação. Os nossos indicadores, que eram os melhores do país, em matemática era o primeiro do país, e IDEB, o governo federal do PT reconhecia Minas como o melhor do país, todos se perderam. Mas entre os argumentos da atual crise está uma herança de um governo que ficou há 12 anos no poder. Isso aí existe, não existe? Como é que é o cenário atual em relação ao que foi no passado? Érico, com muita franqueza, eu sempre digo, eu participei do governo passado, fui primeiro escalão, né, um cargo de confiança do governador Anastasia, e assim, eu quando faço autocríticas em relação ao nosso trabalho no passado, elas são sempre muito mais severas do que os críticos nos fazem. Eu tenho uma visão muito autocrítica e nenhum governo se instala para resolver tudo numa gestão. Acho que é muito importante fazer uma gestão baseada em evidências. Quando pega indicadores de saúde, indicadores de educação, a despeito de os professores estarem lá com uma demanda reprimida à época, mas todos os indicadores de saúde e educação melhoraram no ciclo de governo passado. E caíram assustadoramente nesse. E a tal herança maldita que se diz é um déficit orçamentário que não era daquela monta, que foi propagandeado, mas havia um déficit financeiro importante, fruto já da crise desde 2008, que a gente vinha rolando. Eu fui gestor só com crises subsequentes de orçamento, mas havia uma produção. Então a crise financeira não pode ser desculpa, principalmente na área de educação e saúde, que são direitos fundamentais da Constituição. E hoje o governo usa uma coisa que nem existe juridicamente, professor Jamil, que é o tal da calamidade financeira, não existe essa figura juridicamente, e se descompromete com os direitos fundamentais. Então não é a herança maldita que provoca isso, é gestão ruim e falta de prioridade.
Mais uma temática que daria um programa inteiro. 6, 7 horas, até devendo aí. Tem que convidar de novo o deputado, então. Verdade. Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer muito a participação e a presença de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer a você aí de casa que acompanhou o nosso programa aqui. Lembrando que a mesa de debates volta segunda-feira, ao vivo, às 11 horas da manhã, aqui na TVE Juiz de Fora. A reprise do nosso programa de hoje você acompanha às 6 horas da tarde. E você também tem acesso a essa e outras edições do nosso programa, no nosso canal no YouTube ou também no nosso aplicativo do Diário Regional JF, que você pode baixar no seu celular gratuitamente. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia durante toda essa semana. Um ótimo final de semana para você, uma boa tarde e até a segunda.